Em agosto de 2023, eu comecei uma live comum zerando Resident Evil 1. O que começou como uma jogatina casual acabou se transformando em uma das maiores loucuras que eu já fiz. Eu só queria simplesmente zerar o Resident Evil 1, mas do nada me surge a ideia de transformar aquela live em uma live infinita, inspirada no que o Renan faz. A ideia era simples, eu só iria parar essa live quando eu zerasse todos os jogos da série Resident Evil. Alguma coisa assim. Eita porra, caralho! Porra, mano. E no meio você Exatamente. tem planta zumbi, Isto. cachorro zumbi, tucano zumbi. Cavalos. Isto. Bastante cavalos gozando na minha boca. Exatamente. Bora, R4, porra. Aquela live foi cheia de altos e baixos, mas ela foi bem desorganizada. Eu tava dormindo na cadeira. Então, este ano, 2024, alguns inscritos me pediram para comemorar o primeiro aniversário daquela live, refazendo o desafio. Dessa vez com uma forma mais organizada. Então, passei um tempo arrumando o quarto, colocando a cama aqui para poder dormir nela e não na cadeira, o que quebrou bastante as minhas costas. Decidi organizar os jogos de forma mais estruturada. Dessa vez eu iria zerar todos os Resident Evil em ordem de lançamento, desde o primeiro de 96 até o mais recente, que é o Separate Ways, a DLC do Resident Evil 4 Remake de 2023. E não iria apenas zerar e passar para os próximos jogos. Eu iria completar todas as campanhas, todas as DLCs, todos os modos extras. Por isso, o contador de zeramento que verão aí nos clipes é de 61. Não existe 61 Resident Evil. Mas como eu iria fazer todas as campanhas, os extras, nós já acabamos chegando a esse número. No entanto, é importante ressaltar que teve 3 jogos lançados com o nome Resident Evil que eu não fiz nessa live. Dead Silence, que é basicamente o primeiro Resident Evil de 96, só que lançado em 2006 para DS, né? Teve um port dele para DS que ganhou esse subtítulo, Dead Silence. É o mesmo jogo, é só um port pro DS. Então esse Dead Silence eu não fiz porque já tinha zerado várias vezes o 1, zerei o remake, pra mim não faz sentido zerar o port dele pra DS também. Senão você ia ter que zerar todos os ports de Resident Evil que saiu, que seria foda. Também não fiz o Mercenários 3D, que nada mais é do que o modo mercenário extra que tem no R4, no R5, no R6, só que com vários mapas e com vários personagens. E por último, eu não joguei o Resident Evil Gaiden, lançado para um portátil da Nintendo, um jogo praticamente em pixel art. Eu comentei com o chat que eu não queria jogar esse jogo, porque é o Resident Evil que eu menos gosto, e todo mundo concordou para tirar esse jogo da lista. Então, tirando esses 3, todos os outros estão na lista da Live Infinita. Enquanto me preparo para o dia 8, vamos ver como foi o anúncio dessa live. Dia 8 de agosto, Live Infinita 3, A Revolta, zerando todos os Resident Evil. Todos, incluindo os spin-offs. Resident Evil 1 com a Jill e com o Chris, Resident Evil 2, Clara, Leon Bay, também o quarto sobrevivente, Resident Evil 3, Survival, Code Verônica X, Code Verônica 2, Remake com o Jill e com a Chris, o 0, o Dead Eye, Outbreak 1 e 2, 4, Separate Ways, A Segmented, Umbrella Chronicles e todas as suas missões extras, Resident Evil 5 e as 2 DLC, Dark Side Chronicles, Revelation, Operation Raccoon City e sua DLC, Leon, Chris, Jake e Ada, as campanhas do Resident Evil 6, Revelations 2 e suas DLCs, Umbrella Corps, Resident Evil 7 e suas DLCs, Resident Evil 2 Remake, Leon A, Claire B, 4 Sobreviventes, Sem Tempo Pra Chorar, Fugitivo, Soldado Esquecido, Sem Escapatória, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil Resistance, Resident Evil Village, Resident Evil Village Sombras de Rose, Resident Evil Reverse, Resident Evil 4 Remake, Separate Ways. Essa é a diferença. Do fã pro fanboy. Antes do dia 8 de agosto, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento do fundo do coração ao Kai por ter me enviado o monitor para que eu pudesse fazer essa live, já que eu fazia a live com apenas um monitor. E também quero agradecer ao meu primo Gabriel por ter me emprestado o monitor para essa live. E então chegamos no dia 8 de agosto, 5 horas da tarde, com o setup pronto, cama pronta. E assim começamos a maratona com Resident Evil 1 com a Jill. E assim que eu inicio a live infinita, o monitor que o meu primo me empresta simplesmente queima. O timer, caralho, boa, bem lembrado, tinha esquecido. Mas foi bem na hora, assim que iniciou. Não. Nem fudendo. Puta que pariu. Eu clico pra ligar o bagulho lá do contador e o monitor aqui desligou.
E eu perco um belo tempo tendo que reorganizar tudo para deixar de uma forma que eu conseguisse fazer a live. Eu tinha uma pequena esperança de conseguir zerar todos os jogos de PlayStation 1 em menos de 1 hora. Eu estava sem jogar esses Resident Evil há 1 ano e eu não estava acostumado. Então no Resident Evil 1 com a Jill eu acabei zerando 1 hora e 12. Porra, tá bom. Salvei 5 vezes. 1 hora e 12. Agora o Chris vai ser menos de 1 hora. E na sequência fui zerar o Resident Evil 1 mais uma vez com o Chris. E se eu já não me lembrava das coisas com a Jill, que era a personagem que eu mais zerava o Resident Evil 1, com o Chris foi ainda pior. Com o Chris vai ser mais rápido porque eu já sei como é que é o jogo. Acabei de zerar com a Jill. Vou zerar rapidinho com o Chris. Olha a merda aí, ó, mané. Foi quando eu percebi que zerar todos os Resident Evil de Play 1 em menos de 1 hora era querer demais. Eu tentei de tudo para ser o mais rápido possível, mas infelizmente zerei 1 hora e meia o Resident Evil 1 com o Chris. Um tempo muito lento. E dali parti para o Resident Evil 2. Como eu havia dito, eu iria fazer Claire A e Leon B, já que são as campanhas consideradas canônicas. Então começamos com a Claire A, e que saudades de jogar o Resident Evil 2 clássico. Eu não lembrava nada dos puzzles e mesmo assim até consegui um tempo bom. Caralho, quase 2 horas, mané. 1 hora e 52, demorei pra caralho aqui, velho. Então partiu o Leon B fazer o final verdadeiro. Foi muito bom rejogar esses clássicos. Não lembrava de nada da campanha do Leon e ainda assim consegui zerar nesse tempo. Então partiu fazer a campanha do Hank, o quarto sobrevivente, para redescobrir como ele fugiu de Raccoon City antes da cidade explodir. E eu até consegui completar um tempo bom, um excelente tempo para mim. E agora sim, partiu o R3, um dos meus Resident Evil favoritos. Porém, mais uma vez eu não fui tão rápido quanto eu achei que seria. Eu realmente acreditava que ia conseguir terminar todos os de PlayStation 1 em menos de 1 hora e conseguir descansar. Mas não deu, eu acabei parando no R3 na metade, por volta das 5 da manhã, lá na parte do Carlos, para ir pro hospital, com mais de 10 horas de live, e fui tirar um pequeno descanso. Então os meus seguidores me acordaram às 9 da manhã com esse despertador maravilhoso para continuar a gameplay. Esta música tem mensagem. Já começou! Caralho! Caralho! Acorda! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra desse bagulho já! Já começou! Caralho! Caralho! Acorda! 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 Você deve se matar agora. E assim que levanto, já sento na cadeira para continuar a jogatina. Esse dia eu não consegui dormir. Meu corpo não conseguia ficar acostumado e descansar. Eu pegava no sono e eu acordava logo na sequência. Eu praticamente fiquei virado. Eu não chegou a ser nenhuma hora que eu consegui realmente descansar. Eu tava tudo estourado, mas seguimos para finalizar o R3. E com o R3 zerado, com um tempo de 7 horas. Claro, levou todo esse tempo porque eu acabei deixando o jogo aberto quando eu fui dormir. Então não sei dizer quanto tempo realmente levei para zerar o R3. Agora era a hora do último Resident Evil para PS1, o Survival. E o Survival é bem tranquilo, bastante curto e foi finalizado em 1 hora? Caralho, eu não levei 1 hora nem fudendo, tá maluco. E depois do Survival, que saiu em 2000, a Capcom lançou em 2001 o Code Verônica. Partiu então pro Code Verônica. E aí acontece a tragédia. No momento que eu fecho o emulador de PlayStation 1
Para abrir o de Play 2, o meu PC congela a tela e eu não tenho nenhuma outra solução a não ser desligar direto na fonte e tentar reiniciar. E então o computador depois voltou a funcionar, mas eu não entendi por que ele tinha congelado daquela forma. Abri a live mais uma vez e partiu o Code Verônica. O que eu não estava esperando é que quando eu tentasse abrir o Code Verônica por mais 3 vezes o PC iria continuar crashando. Eu realmente não entendia por que aquilo estava acontecendo. E aí foi a primeira vez que passou pela minha cabeça desistir desse desafio. Porque se o PC não está funcionando direito, não tem como ter uma live dessa magnitude. Porém, liguei o PC, abri o jogo e dessa vez, aparentemente, funcionou. Estava tudo normal. Então agora sim fomos pro Code Verônica, que é um jogo extremamente longo. Para mim o Code Verônica, se não me engano, é um dos mais longos da franquia. Mas aí seguimos. E depois de morrer bastante para Hunters, passar muita raiva com o backtracking desse jogo, zeramos com 5 horas. E depois do Code Verônica, fomos para o Code Verônica 2, A Vingança. Jogo curtinho, dá para ser feito sem problema em 20 minutos, quando você já sabe o que tem que fazer. E completamos nessa faixa de tempo. Code Verônica 2 era um jogo que eu não gostava, mas eu acabei aprendendo a gostar. E depois disso, já na sequência, vamos para o remake do 1, com a Jill. Jill, come on! Chris, this way. Make for that mansion! Comer sem descanso, sem banho, só fomos. Eu esperava conseguir zerar rápido, mas infelizmente não fui tão rápido assim, e demorei um pouco, mas zerei. E eu devo admitir, nesse momento meu corpo pedia muito socorro, uma dor de cabeça absurda pela falta de sono, mas calma que ainda tá no início do desafio. Então comecei a jogatina com o Chris e dessa vez tinha uma ideia. Como eu tinha acabado de zerar o jogo com a Jill e estava com ele inteiro na cabeça, decidi fazer uma speedrun com o Chris, tentando abaixo de 1 hora para tentar acabar logo. E então eu começo a campanha do Chris e claramente tem coisas bem diferentes da Jill, que eu não lembrava e perdi um tempo grande nisso. Mas o maior tempo perdido mesmo foi ter morrido lá na casa do jardim, no tubarão. E lembrando, eu não tinha salvo o jogo, e aí eu tive que recomeçar tudo do zero. Foi o segundo momento que deu uma vontade de desistir muito grande, mas eu não ia parar agora. Então recomecei o jogo do zero com o Chris e dessa vez zerei com ele na base da emoção. F, Rebeca, que descansa em paz. Zerado então com o Chris em 1 hora e 6, já estava de madrugada e o próximo da lista era o ReZero. Resident Evil Zero. O Resident Evil Zero tava com a expectativa alta pra ele, porque eu tinha colocado o mod que adicionava um item box e que permitia jogar ele online com 2 pessoas. E antes da live infinita eu testei pra ver como estava funcionando e tudo funcionava perfeitamente. Mas na hora H... E aí, Kai, o que a gente faz agora, mano? Então, mano... Sei lá, tipo, você tem algum problema e... É foda, você teria que jogar o jogo sozinho, né, velho? É... E então, da forma que estava funcionando, o Kai não achou legal de jogar e decidiu sair. E eu fiquei sozinho para zerar o Resident Evil Zero, que é um dos piores Resident Evil na minha opinião. Me dá sono só de lembrar. Avancei no Resident Evil Zero, mas decidi aproveitar a presença do Kai para adiantar logo o Resident Evil Umbrella Chronicles, que combinamos de zerar juntos. E olha, até que foi divertido. Eu gostei de zerar. Fica o destaque aí que a campanha do Resident Evil 3 desse jogo é o cenário Outbreak do Resident Evil Outbreak. Eu não entendi porque a Capcom decidiu fazer isso. Desde 2007 que a Capcom caga pro Resident Evil 3. Mas foi legal ver o cenário Outbreak por essa visão. Até os zumbis são mesmo do PlayStation 2. E depois do Umbrella Chronicles, eu decidi, antes de dormir, jogar o Dead Eye, que é um jogo curtinho e dá pra zerar rapidinho. Então tentei fazer uma speedrun dele pra terminar logo pra eu ir dormir, porque já era 4 da manhã. E então eu zero o Dead Eye em 43 minutos. E antes de descansar, eu abro o R4 pra mostrar pro chat alguns mods que eu tinha instalado. Resident Evil 4. E me deparo com uma surpresa.
o meu PC sofrendo pra rodar o R4 a 30 FPS. Tava tudo dando errado nessa live, mano. Um dos monitores que meu primo me emprestou queimou, meu PC crashando, o online do Resident Evil 0 parando de funcionar, eu sem conseguir dormir e agora o Resident Evil 4 sem conseguir rodar. Eu tinha tudo pra desistir dessa live, mas eu fui dormir pra tentar descansar e resolver esse problema pra continuar com a gameplay. E então eu vou descansar por algumas horas e quando eu volto pro PC e tento jogar, acontece isso. Mais uma vez o PC crash. Eu respiro fundo, desligo ele na tomada, ligo de novo, reabro a live e... abri de novo. Eu tinha instalado alguns mods no R4, que era o HD Project, o parry do Resident Evil 4 Remake eu coloquei no original, a movimentação do R4 Remake que me permitia andar e atirar, mostrar o HP dos inimigos, e tava bem divertido jogar o R4 com esses mods. Porém, quando eu chego na parte da gameplay com a Ashley, o jogo crasha. Ele é Souls like, mano. Eu gosto pra caralho de mano. Eita porra! O jogo crashou. Eu não sei qual mod que fez a Ashley ficar em T-pose e depois crashar. Mas o interessante é que quando eu tento abrir o jogo, o PC crasha junto. Eu não aguentava mais ficar toda hora tendo que desligar o PC na tomada e religar ele porque a tela ficava congelada. Quando eu ligo o PC de novo e reabro a live, eu decido então desinstalar o Resident Evil 4 para sair todos os mods e instalar ele de novo, para tentar jogar ele de uma forma mais limpa e ver se ia funcionar. E dessa vez deu tudo certo. Deu uma passada gameplay com a Ashley, porém eu tava jogando R4 no profissional e rushando vários quartos, eu não tava parando pra pegar item e explorando, até porque eu tava doido pra acabar logo pra gente já ir pro próximo jogo. Mas então chegamos na parte dos 2 garradores e a tragédia aconteceu, eu não tava conseguindo passar de jeito nenhum. Até que os inscritos pediram para eu ativar o Parsec para eles tentar passar para mim. Adron tentou e não conseguiu. Test Drive tentou e usou uma estratégia de tentar matar eles na faca, que quase foi bem sucedida e não conseguiu por muito pouco. Depois o Strike também tenta e até que consegue um bom resultado, mas morre. O Kai também tenta e morre. Aí eu tento de novo e morro. Aí volta pro Adron e dessa vez o Brabo consegue passar dos garradores. E daqui fomos para então finalmente o fim do R4, certo? Errado. O jogo simplesmente bugou na parte do robô Salazar gigante e os Quick Time Events não funcionavam. Tentávamos de todo jeito e não funcionava. Até agora eu não sei entender por que isso aconteceu. O X que pedia para apertar para correr pegava antes para rolar e escapar dos escombros, mas para correr na ponte não pegava. Se alguém souber o porquê disso estava acontecendo, por favor me explica aí nos comentários. Muita gente falou para desistir do R4 e ir pro próximo Resident Evil, mas chegamos em um consenso de download em algum save que eu tivesse perto de onde eu tava de algum zeramento anterior e seguir de lá até o final do jogo. E agora sim, fomos até o fim. Passamos um sufoco na parte da guerra, mas conseguindo finalizar ainda o R4. E assim que zeramos o R4, o PC morre outra vez, e meu amigo tava muito difícil. Mas eu não ia desistir. Depois do R4, fizemos os 2 Outbreaks. Eu sei, eu disse que era por ordem de lançamento. E o Outbreak veio antes do R4, mas estamos fazendo ele depois, e se dá pelo fato de que eu iria jogar o Outbreak online, e jogar ele depois do R4 era o tempo para que o pessoal que queria jogar comigo conseguisse chegar. Então fomos para o primeiro Outbreak. Abimael, GW, Kai e Bom Legal. Onde Kai e Bom Legal estavam jogando o jogo pela primeira vez. Mas logo GW, Kai e Bom Legal tiveram que sair. Da Hellfire até o fim do File 2 foi eu, Abimael, Adron e Test Drive. E sempre bom um Outbreakzinho pra quebrar o clima. Mais 2 jogos zerados aí. Na ordem do lançamento vem o Outbreak e depois a gente Evil 4. Que já tínhamos feito, mas ficou faltando um Separate Ways e o Assignment Ada, que eu fiquei fazendo até 7 da manhã. Então, finalizados os 2 modos do R4, tirei um descanso e logo acordo para continuar com a gameplay. Na ordem agora era para ser Umbrella Chronicles, porém já fizemos ele, então o que viria agora era o Resident Evil 5 e depois o Dark Side Chronicles. Mas eu já tinha combinado nesse dia de jogar o Operation Raccoon City com o Nino de C, porque era o dia que ele tinha livre. Então adiantamos o Operation Raccoon City e eu e ele já zeramos em live várias vezes antes desse jogo, através do Game for Windows Live. Mas dessa vez simplesmente não conseguíamos nos conectar. Tentamos de tudo, mexendo nos arquivos do jogo, mexendo nas portas do roteador e nada dava certo. Jefferes também apareceu e tentou de todo jeito fazer o online funcionar, mas não deu. E então aparece para nós a informação que o modo online dele atualmente só permite você se conectar com pessoas de
fora do país. Você não consegue se conectar com gente do próprio país. Eu não sei se essa informação procede, mas Nino e Jeferes conseguiram entrar em partida com gringos e entre nós três o jogo não funcionava. Então acho que essa informação deva ser verdadeira mesmo. Então a solução que encontramos foi tentar jogar ele pelo online do emulador de PlayStation 3, o RPCS3. E eu não acreditava que isso daria certo, mas fiquei feliz demais por saber que realmente funcionou. Zerado o Orc e sua DLC, aproveitei a presença de Nino para já irmos para o Resident Evil 6 e fazer as campanhas online de lá. Bom, é R6, né? Então depois de longas campanhas o meu PC decide mais uma vez morrer. E nesse momento eu desisto do desafio. Eu não aguentava mais ele toda hora congelando a tela e eu tendo que desligar na fonte. Não ia dar certo desse jeito. Então eu abri uma live pelo celular para avisar que a live ia acabar. Mas o chat tentou fazer com que esses crash parassem e deram várias sugestões do porquê isso estava acontecendo. E ficamos algumas horas tentando resolver o problema. Falaram várias coisas, memória RAM, fonte, placa-mãe, HD com problema. Acabei baixando alguns programas que mandaram para eu usar para estressar o PC e tentar descobrir onde estava o problema. E eu fiz tudo isso. Infelizmente, quando eu tentei abrir o gerenciador de tarefas enquanto o programa estressava o PC, ele morre mais uma vez. Então o Vendetta surge com uma luz no fim do túnel, alegando que esse problema que estava acontecendo era o driver da placa de vídeo. Eu estava com a versão mais recente do driver instalado, e ele alegou que essa versão mais recente era ruim e que estava causando essas coisas. Me fez desinstalar o driver da placa de vídeo para colocar uma versão mais antiga. Fiquei com medo porque meu processador não tem vídeo integrado, então se desse ruim na placa de vídeo era Deus PC. Mas confiei e ele estava certo, era exatamente esse o problema. Antes de eu fazer a live, quando eu estava organizando as coisas, eu atualizei o driver da placa de vídeo, e atualizar o driver foi que me causou esses problemas todos que venteram nessa live infinita. Nunca mais atualizo o driver na minha vida. Depois de voltar para a versão mais antiga, eu podia fazer o que eu quisesse, o computador não crashava mais. Eu abri 5 jogos ao mesmo tempo, abri 20 guias no navegador enquanto eu estava em live, tanto na Twitch como no YouTube, e nada mais acontecia. Obrigado, Vendetta. Live infinita estava salva. E então seguimos para a metade já da live. Era hora de voltar e ir para o Resident Evil 5. Nesse caso, eu pedi uma pequena ajuda de amigos. Eu pedi para o Kai e a Abimael irem jogando juntos enquanto eu fui resolver um pequeno problema. Então meia hora depois eu volto e fico dividindo o controle com o Kai. Zeramos o Rei 5 basicamente juntos. Eu diria que daria pra ter sido mais rápido, só que eu tava muito enferrujado no jogo e eu pensei que a gente poderia acabar bem mais rápido assim. Até pensei na hora, acho que era umas 8, 9 horas da noite, e eu até falei aqui pro pessoal da minha família que eu ia terminar umas 2, só que foi muito mais além disso, terminou umas 4 ou 6 horas mais ou menos, junto com as DLCs. Era pra ter sido bem mais rápido, e devido a gente estar trocando uma ideia lá no vídeo não, na live, a gente tava, tipo, só conversando, batendo papo e jogando de boaça, sabe? Depois que a gente foi notar que a hora tava bem avançada, a gente começou a dar uma rushada a mais. Porém, mesmo assim, a gente acabou terminando mais tarde, né? É isso. Mas foi bem divertido. Eles me atacam aqui não, né? Olha, te dizer que eu acho que sim, né? Atira o que tu puder aí e olhe pra os seus arredores de vez em quando. Caralho, mané! Caralho, essa mina doidinha. O quê? O que aconteceu? isso, Porra, cara? ele deu trocentos tiros em 3 líquidos, né? E errou todos. Tá? Eu, o Caio, dividindo o mesmo controle pelo Parsec, e o Abimael. As DLCs foram completadas também, então depois do Rei 5, que só foi acabar de manhã, eu fui descansar para começar o Revelation. We're out of time. Mas antes de zerar o Revelations, eu fiz o Dark Side Chronicles com o Kai também. Agora eu estava tranquilo que o PC não estava mais tendo nenhum crash. O Revelations 1, eu tinha a impressão de ser um jogo muito maior do que ele realmente é. Mas eu consegui fechar em... Depois de ter finalizado o Revelations 1, fui com o Kai pro Revelations 2.
Até que o Kai precisou sair e eu pauso a gameplay para ir reagir a alguns vídeos no YouTube enquanto eu como uma pizza de orégano, que tava horrível, mas por R$20 e a fome absurda que eu tava, não tinha como reclamar. E obrigado ao Polonsky por ter ajudado a comprar essa pizza, meu nome, valeu aí pela consagração. E acabei reagindo a um vídeo que me chamou muito a atenção, de um canal chamado Floros TV, que fez um vídeo chamado Zerei o pior Resident Evil para que você não precise zerar. E o próximo jogo da lista era o Umbrella Corps, exatamente o jogo que ele estava falando. Então assisti o vídeo dele, achei muito bom e deixei um comentário. Vi mais alguns vídeos e voltei para gameplay do Revelations 2. E para minha surpresa, o Floros aparece na minha live durante a gameplay do Revelations 2. Não existe Mato Grosso do Norte, existe Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Não existe. Cara, não, calma aí. Caralho, o Floros, ele respondeu aqui. Qual é, Floros? Tu quer jogar Umbrella Corp não, mané? Bora lá, eu jogo aqui contigo, pô. Eu tô muito afim de encontrar alguém pra jogar Umbrella Corp, porque é o seguinte, mano. Eu tô fazendo essa live infinita aqui, zerando todos os Resident Evil, tá ligado? Todos, incluindo os spin-offs. O Umbrella Corp tá no meio. Aí eu coloquei, tipo, os online, o Umbrella Corp, o Resistance e o Reverse. Só que o desafio, tipo, de zerar esses 3 jogos online é conseguir achar uma partida, tá ligado? E eu tô vendo aqui que o Umbrella Corps tá toda hora com 0 players. Então é impossível de zerar, tá ligado? E eu não quero fracassar o desafio. Então eu tô tentando achar gente pra conseguir jogar esse jogo, pra conseguir fazer uma partida pelo menos online, pra dar como se eu tivesse zerado, tá ligado? Se tu quiser me ajudar aí, mano, agradeceria imensamente. Então combinamos de jogar Umbrella Corps em breve, e finalmente eu tive uma esperança de conseguir colocar o Umbrella Corps na lista de jogos zerados. Zerei o Revelations 2, fiz as suas DLCs, e eu queria saber aonde o criador dessas DLCs estava com a cabeça, cara. As DLCs desse jogo são as piores coisas que já lançaram com o nome de Resident Evil. Eu fui descansar, então acordei. Tá uma mulher já, velho. Já se passou o quê? Ah! Que isso? Reset é um dos meus Resident Evil favoritos, e eu sei jogar ele até que bem, então eu conseguiria zerar ele rápido, mas eu tive mais um problema a caminho. Mano, nem fudendo. Ele fez de novo, mano. Fudeu. Eu vou fazer um jogo de dedo na faca. Mas tu tá ligado que o boss final não dá pra matar na faca, né? Tu sabe que o boss final não dá pra matar na faca. O Strike doou R$7 para que eu matasse o boss final só na faca. E lá se foi mais 2 horas tentando matar esse boss horrível na faca. Várias pessoas tentaram pelo Parsec, mas o segredo tava na faca. O Strike tinha me falado que essa faca que eu tava, a de sobrevivente, era a mais forte do jogo. Para matar esse boss, o canivete é bem melhor. E quando eu fui descobrir isso, horas já tinha se passado. GG. Passamos. É isso. Valeu, Strike. Desafio concluído, meu nobre. Dessas 4h30, 1 hora foi tentando matar essa porra aí. Então, com o reset zerado, agora era hora de fazer as suas DLCs. A primeira que eu fiz foi Filhas, uma DLC gostosinha de jogar que mostra a história da Zoe quando os Baker se transformam em um escravo da Evelyn. Eu fiz o final verdadeiro, depois fiz Quarto, outra DLC muito boa, que mostra o que acontece com Clancy quando ele é pego pelos Bakers. Nessa DLC, ele escapa da Margaret e vai para o porão enfrentar com o Jack, que é onde acontece a DLC Pesadelo. Morri uma vez, segunda tentativa eu consegui passar dessa DLC derrotando o Jack. O headset também não ajuda, mano. Ah! Porra! Não, não mata não, não mata não. Cura.
Depois de derrotar o Jack, o Clancy é capturado pelo Lucas e chegamos na minha DLC favorita, 21. Derrotei o Lucas usando o próprio trunfo dele contra ele e partiu Not a Hero. Eu esperava bem mais essa DLC quando saiu. É uma DLC ok. Com Not a Hero zerado, partiu agora End of Zoe. Outra DLC bem mais ou menos. Eu esperava bem mais dela. E com End of Zoe zerada, agora, pela ordem, deveria ser o remake do Resident Evil 2. Mas o chat disse que seria melhor terminar a história do Ethan primeiro, antes de ir para os remakes. Então segui a voz do chat e parti o Village, onde eu lembrava ainda bastante de várias coisas do Village. E deu pra zerar ele até que rápido. E já na sequência, com o dia quase amanhecendo, zeramos Sombra de Rose. Fui descansar e parti o R2 Remake, o meu Resident Evil favorito. Eu fiz Leon A tranquilo. Levantou ali também, né? Vai, pega. Vai munição. Aí. Ah! Caralho, o cara tá aqui na frente, filho. E já na sequência eu fiz o Clay B. Esse jogo é incrível, eu zero ele várias vezes e não canso. Com Leon A e Clay B zerados, era a hora agora do quarto sobrevivente. Eu não esperava conseguir zerar ele de primeira. E na sequência eu comecei a DLC dos sobreviventes esquecidos, que é um Arif, né, um IC. O que aconteceria com esses personagens se tivessem rumos diferentes. Tem tempo pra chorar, mostra o Kendall sobrevivendo e escapando da cidade, em vez de ter, né, se matado com sua filha. E depois de algumas tentativas eu consegui passar. Fugitiva mostra a filha do prefeito matando Tiff Irons e indo encontrar o Ben na prisão da RPD. Depois de algumas tentativas eu consegui passar. E Soldado Fantasma, que é um soldado morto pelo Burke, que nessa história sobrevive e rouba a amostra do G-Vírus. Esse eu consegui de primeira, esse que é o mais difícil. Não sei como conseguir essa proeza. Então chegamos na DLC mais difícil do R2 Remake, que é o Sem Escapatória. Esse foi o momento da live que eu queria arregar para um jogo. Esse modo eu realmente não queria fazer. Eu já fiz ele antes e sei como ele é difícil. E eu não queria fazer ele de novo daquele estado que eu tava extremamente cansado. Tava doido pra essa maratona acabar logo pra eu poder descansar. E eu não ia aguentar zerar esse modo. Mas com o apoio do chat, eu tanquei e deu tudo certo. Pegou os dois? Ai, caralho! Puta que pariu! 82! Aqui não tem ninguém. O pelado. Metralhadora no pelado? Morreu. Atrás de mim ninguém. Naquele canto. Atrás de mim tem alguém entrando. DLC zerada e agora era a hora do R3 Remake. E nesse jogo eu tentei fazer um speedrun. Eu queria tentar zerar ele em menos de 40 minutos. Mas no meio da gameplay do R3 Remake, o Forus aparece e me chama pra fazer o Umbrella Corps. Fala, quer jogar uma Umbrelinha? Opa! Bora, meu nobre, pra gente já tirar ele da lista aqui. Se tiver tudo pronto aí, a gente entra aqui agora e joga ele, mano. Nossa! Que isso? Então, agarrei essa oportunidade e parti o Umbrella Corps para tirar ele da lista logo. E não é que jogar ele online até que deixa divertido, eu perdi na bala, mas eu venci na faca. Opa, cadê ele? Aqui. Peguei! Aê! Pô, uma vitória, mano. Uma vitória a gente teve. Que isso? Caraca, cara. Que tapão na minha cabeça, velho. E consegui influenciar outras pessoas a comprar esse jogo. Se você tiver Umbrella Corps aí também e quiser jogar, é só chamar. Obrigado, Floros, por ter jogado Umbrella Corps comigo e me ajudado a tirar ele da lista. Gratidão, irmão. E tô no teu aguardo pra fazer o vídeo do Outbreak. E agora com o Umbrella Corps zerado, era a hora de zerar o R3 Remake. E assim foi feito. R3 Remake foi zerado em
E agora só fica faltando 4 jogos para acabar a maratona. R4 Remake, Separate Ways, Reverse e Resistance. Então eu decido ir pro R4 Remake. Já fazia um tempo que eu não jogava e foi muito bom relembrar. Sofri em algumas partes, mas deu a passar. No Saddle eu devo admitir que eu não aguentava mais, só queria que acabasse logo. O corpo só pedia descanso, já tava quase amanhecendo. Então decidi apelar pra bazuca, matei o Saddler e fui descansar. Acordo e fui pro Separate Ways. Usa City. Tá, beleza. Usa meu Zumbi. Uma DLC excelente que, na minha opinião, superou em muito a original. E com o Separate Ways zerados em 2 horas e meia, padrão. E partiu Reverse. Matei. Agora eu vou comer teu cu, menor. Vem cá. Vem, moleque. Vem, moleque do caralho. Vem. Toma, porra. Toma, filha da puta. Tu quer bater no Nemesis? Porra. Tu quer bater no Nemesis? Toma, miséria. Bora. Aparece alguém aí. Cadê? Tem um ali, ó. Bora, pega ele lá, Nemesis. Estás! Porra! Tu quer bater no Nemesis, moleque do caralho! Tu quer bater no Nemesis? Porra! Vai, Nemesis, pra cima dele! Dá-lhe, ué! Dá-lhe! E com o Reverse zerado, meu nome, partiu então o último jogo da lista, o Resident Evil Resistance. Jogamos eu, Kai, Jeferes e Adron em todos os mapas do Resistance. E assim chega ao fim a live infinita. Caralho, depois de quantas horas? 167 horas. Enfim, eu vou poder descansar em paz. No Bolacop só compro com R$5. É demais, tá doido. Valeu aí. Todo mundo que ficou na live até agora. Todo mundo que apareceu lá na quinta-feira passada, que ficou até agora. Tamo junto aí. Que acompanhou na live. As rádios também. Vou tirar um devido descanso e logo mais também de novo fazendo mais live aí, rapaziada. Tamo junto, fica com Deus, até uma Vídeos do próxima. Carlinhos stand-up chupando homens na internet. Vídeos do Carlinhos mandando áudio. Meu amigo, que experiência maluca, cara. O meu corpo, quando eu terminei, tava extremamente cansado. No primeiro dia que eu dormi sem estar em live, né? Eu sonhei que eu tava na live e pra mim foi super estranho acordar e não ver o Monark gritando pra eu levantar, tá ligado? Mas foi muito bom. Resident Evil é a minha franquia de jogos favorita, apesar de, claro, que eu tenho meus favoritos e os que eu não curto tanto. Pra mim sempre é um prazer jogar qualquer um deles. Eu faria essa experiência de novo tranquilamente, mano. Dessa vez, uma próxima vez que eu fizer, eu espero estar sem esses problemas que aconteceu, né? Do computador aí crashando toda hora, que foi uma merda isso. Espero conseguir só jogar de boa, sem tanto problema assim acontecer. E já ficou o anúncio aqui que agora em setembro, eu vou fazer mais uma live infinita, dessa vez zerando todos os God of War. Todos, incluindo os spin-off. Eu vou tentar jogar até o Betrayal lá de celular, eu vou tentar jogar nessa live do God of War. E em outubro eu vou fazer de Silent Hill. Vou fazer Silent Hill, vou fazer uma live infinita de Silent Hill, zerando todos os Silent Hill, pra aproveitar que vai sair o Silent Hill 2 de meio, que eu tô maluco pra jogar esse jogo. Vai ter o God of War Ragnarok também, mês que vem, então já vai ter ele também na live infinita do God. Em novembro eu vou fazer de todos os Devil May Cry e em dezembro eu tô em dúvida no qual que eu vou fechar o ano. Eu tô pensando em GTA, mas tô com o pé atrás porque GTA é muito jogo grande, muito longo o jogo GTA. E Resident Evil, Deus da Guerra e tal, é curto, dá pra zerar uns 2 a 3 por dia. Agora GTA é longo pra caralho, tá ligado? Isso. E Resident Evil não vai parar por aqui. Eu comprei alguns dos jogos na Steam pra essa live infinita que eu fiz agora e ficou faltando... Eu quero pegar a platina, né? Eu quero pegar os outros troféus do Resident Evil. Então vai ter live aí pegando a platina de alguns Resident Evil que eu não tenho ainda na Steam. E eu aceito seu desafio, meu nobre. E vai ter mais uma maratona de Resident Evil, mais uma live infinita zerando todos os Resident Evil. Como ele falou aí, sem morrer. Eu vou fazer sem morrer, porém vou dar até um adicional. Eu vou fazer sem morrer e só na faca.
Vou dar ainda mais essa parada aí pra deixar ainda mais complicado. Vou fazer essas duas paradas aí. Não sei quando. Eu não sei quando eu vou fazer, porque eu vou dar prioridade agora nessas lives infinitas que eu vou fazer agora da outra franquia. Mas logo vou voltar para fazer um do Resident Evil mais uma vez com esses detalhes aí. E agora em setembro, dia 1º de setembro, para comemorar os 30 anos que Cavaleiro do Zodíaco saiu no Brasil, eu vou fazer um torneio de Cavaleiro do Zodíaco Hades de PlayStation 2 aqui no canal. Tanto na Twitch como no YouTube. Vai ser pelo Passec, entrada, pô, é de graça, tudo, qualquer pessoa pode jogar se quiser. E o vencedor vai levar uma taxa em dinheiro. No dia 15 de setembro vai ter do Budokai Tenkaichi 3, mesma coisa. Qualquer um pode jogar, o vencedor vai ter uma taxa de dinheiro. O vencedor vai receber uma quantia em dinheiro, no caso. E no dia 29 vai ter o 4º torneio que eu faço do Master Duel. Mesma coisa, qualquer um pode participar, não precisa pagar taxa, é só dizer que vai jogar, aparecer no dia e o vencedor vai levar uma quantia em dinheiro. Mais detalhes sobre qualquer um desses torneios é só me chamar no Discord, que qualquer pessoa pode chamar lá e eu vou trocar uma ideia tranquilo. E eu queria, por último, agradecer do fundo do coração a todo mundo que me ajudou nessa live infinita. O Caio aí ter me mandado um monitor, o meu primo também mandou, que infelizmente acabou queimando. E, pô, todo mundo que jogou comigo aí nessa live, as rádios também e tal. Pô, rapaziada, do fundo do coração mesmo, obrigado por essa live, que venha muitas outras aí. Forte abraço, fique com Deus. Eu sou a pedra, um obstáculo real. No caminho pro herói sou desafiado.